Abre o programa com uma confusão, minha gente, uma confusão que você não sabe o tamanho. E uma confusão com a marca de muita tristeza. Veja só esse caso que eu já vou abrir, vou chamar o Simon Cavalcante agora, porque ele está na frente de uma funerária, fazendo o quê? Vou te contar em linhas gerais e vou deixar o Simon contar a história. Uma família foi ao hospital porque o seu José Pereira, de 75 anos, estava internado e, infelizmente, não passou bem, evoluiu e, infelizmente, morreu. Cedo, uma filha foi reconhecer o corpo do seu José Pereira para retirar do hospital. O hospital, que é o Hospital Metropolitano, fez o trâmite normal e liberou o corpo depois do reconhecimento da família, certo? Quando a família chega na funerária para dar início à cerimônia para velar o corpo do seu José Pereira, que abre um caixão e diz: o corpo tá errado, não é esse daqui não, tá errado. Cadê o meu pai? Esse não é o meu pai. E aí começa a confusão. O hospital disse que fez todo o trâmite normal depois do reconhecimento da filha. E quem é que está no caixão? Quem foi liberado no lugar do seu José Pereira? Cadê o corpo do seu José Pereira? E quem é aquele defunto que está ali dentro daquele caixão? Uma confusão do tamanho de bem grande. Vou ao vivo agora com o Simon Cavalcante. Simon, eu estou tentando explicar aqui, mas o caso tem alguns pontos de vista. Reconhecimento, reconheceu, mas agora não é mais. O corpo continua no hospital, o hospital diz que não está mais lá. Quem é que está no caixão? Cadê o seu José Pereira? Enfim, que confusão danada, Simon. Boa tarde. Exatamente, Fábio. Boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que acompanha o Cidade Alerta. A partir de agora, eu vou dizer uma coisa, que caso complicado, delicado, em que a gente se coloca no lugar desses familiares, né? Eles estão desesperados, né? E não é para menos. Primeiro, pela manhã, logo cedo, por volta das 5 horas da manhã, eles receberam essa notícia de que o seu José Pereira, que estava internado lá no Hospital Metropolitano há cerca de 2 meses, não resistiu ao tratamento que ele vinha passando lá no hospital. E aí, ou seja, primeiro veio esse baque da notícia que ele realmente, né, tinha perdido essa batalha. Houve esse reconhecimento da filha e de uma prima, né? E aí, depois, quando chegaram no velório, perceberam que não era o seu José Pereira, de 75 anos. E aí era só o início de um pesadelo, né? Porque eles voltaram lá para o hospital, atrás do corpo dele, e no hospital já não tinha mais corpo. A direção do hospital comprovou, né, para a filha, né, de que eles tinham, que 2 pacientes tinham evoluído, né, a óbito, como eles falam, né, tinham morrido no hospital, eram 2 homens. Já a funerária, né, que preparou esse velório, disse que tinha recebido um homem e uma mulher, né, e aí o hospital, ou seja, comprovou que na verdade tinham liberado 2 homens, a família tinha feito esse reconhecimento. Então, logo após sair do hospital, houve essa troca e ninguém sabe quem realmente foi o culpado. E aí vem o mistério de quem é esse corpo aqui, né? Quem é essa pessoa que está sendo velada? A gente está, na verdade, na frente, né, dessa casa de velórios, né, que fica aqui no centro de Santa Rita. Então ainda não se sabe quem é essa pessoa, na verdade, que está no caixão, que foi entregue a essa família e onde está o corpo de seu José Pereira. Fábio, eu vou chamar, inclusive, a fala, né, da Maria José Souza Moura, ela que é filha, né, de seu José Pereira. Eu conversei com ela assim que ela saiu do hospital agora à tarde, né, após retornar tentando localizar o corpo do pai. E ela explicou o que foi que aconteceu no hospital e a gente volta tentando trazer o desdobramento dessa história. Meu pai faleceu hoje aqui às 5h28 da manhã. Meu irmão foi me buscar em casa correndo, eu cheguei aqui, ainda subi na enfermaria, reconheci meu pai ali, abracei, levaram ele, me sentei aqui embaixo e voltei para reconhecer lá dentro, naqueles lugares horríveis. Reconheci, eu e minha prima reconhecemos meu pai. Fui para casa, fui resolver os trâmites e agora a gente foi para o velório. Quando eu chego lá, não é meu pai que está no caixão. Voltei aqui no hospital e meu pai não está aqui. E a funerária alega que não está, só pegou 2 corpos, um homem e uma mulher. Meu pai não é mulher, então estava aqui o corpo. Mas não está. Eu tenho que ir na polícia agora e procurar a funerária. E eu quero que eles dêem conta do meu pai.
A senhora estava agora com a diretoria do hospital? Estava com a coordenadora agora no hospital. Ela disse o quê? Ela ia levar a gente para reconhecer, mas se tivesse corpo, mas não tem nenhum corpo agora, nenhum óbito agora para reconhecer. E agora eu tô perdida, eu vou na polícia, eu vou na funerária. Mostraram o papel que foi 2 homens, a funerária alegou que foi um homem e uma mulher. Assim, o rapaz da Rosa Master ligou para lá e disse, olha, eles trabalharam hoje com um homem e uma mulher. Eu vim aqui, foi 2 homens que morreram, meu pai e outra pessoa. E eles têm o documento. Bom, esse depoimento aí, né, que a gente vê emocionado de uma filha, cheio de desespero também, né, foi da Maria José. Ela fez esse reconhecimento com a Jennifer Daniele, que está aqui. Inclusive, ó, vocês estão vendo que a Maria José está aqui nesse local, junto com a Jennifer, e eu vou conversar aqui com elas novamente. Bom, a gente está acompanhando, né, desde o hospital, toda essa situação. A funerária, a gente percebe que eles se esquivam. Eles não querem ajudar. Eles não querem ajudar, eles ficam culpando a família que reconheceu um corpo errado e não foi, que eu conheço meu pai. Ele fala que eu reconheci aquele para ficar mais fácil para eles não dar conta. E eu reconheci meu pai, a minha prima que é uma... Vocês duas estavam juntas. Eu fui criada por ele, eu reconheci, em Ela seguida foi chamei. primeiro, o rapaz abriu o zíper, ela foi e eu atrás dela, a psicóloga me segurando, eu fui, eu ainda avancei, porque elas não deixam ir muito, mas eu ainda avancei e vi de novo meu pai. Quando eu ia saindo assim, voltei assim, vi meu pai. Meu pai, eu reconheço a distância, eu passei com... conta dele Foi por eu. Nós duas tomamos conta dele do início, do primeiro dia do hospital, que ele se internou aqui no Flávio, até o último dia. A gente sabe que no momento de desespero pode acontecer de estar abalado, não ter reconhecido, mas vocês estavam... Duas. Eu reconheci primeiro e chamei ela, ela veio com a psicóloga, reconhecemos o corpo. E outra, a funerária ela não quer ajudar em nada. Eu consegui o contato com uma pessoa de outra funerária que tirou outro corpo de outro homem lá também no Metropolitano. Inclusive esse corpo já foi enterrado, foi tirado às 10 horas da manhã, enterrado às 13. E agora nesse exato momento minha filha foi buscar o familiar da outra pessoa que foi enterrado para vir aqui para reconhecer se é o corpo dele. Moço, presta bem atenção. Ele alega que eu reconheci errado. Nós duas não tem como reconhecer errado. Aí parou aí. E a outra família que reconheceu outro corpo, reconheceu errado também. Não tem lógica isso, moço, não tem lógica. Se eu reconhecesse errado, a outra família argumentar, esse não é meu parente. Não tem lógica. E a funerária está querendo fugir, está querendo se esquivar, não quer se responsabilizar. E eu vou chamar a polícia e eles vão dar conta do meu pai. Vão dar conta do corpo do meu pai. Inclusive, eles chegaram a alegar também, né? Ela tá um pouquinho nervosa. Eu vou tentar concentrar mais aqui contigo. Eles tentaram alegar aqui que, na verdade, eles só retiraram o bigode, que seria ele, mas vocês têm traços característicos. Inclusive, vou pedir para botar a foto dele no ar, né? E aí, falei essas características que vocês não reconhecem nesse corpo. Sim. O meu pai, ele é moreno, ele tem um sinal. E o que está aqui, ele tem o cabelo todo grisalhinho, todo branquinho, tem a boca carnuda, o nariz mais espaçoso, e o meu paizinho não tem. E ele é mais magro, né? Inclusive, Fábio, eu entrei, o velório está acontecendo, não tem ninguém, porque realmente os familiares não reconhecem, sabem que não se trata do seu José Pereira, e essas características que vocês veem na foto, de sinal, do bigode, não tem. Inclusive, o corpo que está aqui, ele é grisalho, tem um cabelo maior, e disse que o cabelo dele estava raspado, né? Sim, eu mesma, antes da cirurgia dele, eu mesma fiz a asepsia, fiz a retirada de todos os pelos e cabelos dele, eu mesma. Ele tem um sinal, ele é moreno, ele tem aparência magra. Eu tenho foto de quando ele estava na UTI, incubado. Familiar, a gente sabe, né? Sim, eu não conheço outro homem como pai. Eu conheço ele. Eu conheço cada detalhe dele porque eu estava com ele e quando ele sentia dor, era eu que dava massagem nele. Eu passei 4 meses, quase 4 meses dando massagem nele. Eu reconheço cada tracinho dele. Porque ele lutou primeiro, passou 2 meses em um hospital, depois foi levado. E tem outra característica também que meu primo notou, que ele trabalhava na usina e ele machucou o dedo. O dedo dele era rígido. O daqui não. Ou seja, não tem como, né?
Mas o rapaz que retirou o corpo lá, que a gente entregou a documentação a ele para retirar, ele pegou e disse que a gente só estava sentindo diferença por conta de um bigode. Claro, eu tirei o bigode dele, então eu sei como estava com bigode e sem bigode. Eu só quero justiça, eu quero o corpo, eu peço às autoridades que estão vendo, eu conheço o trabalho de vocês, eu sei da capacidade de vocês e peço a vocês, quem estiver me ouvindo, que é filho, que é pai, sinta a dor da gente. A gente está com um corpo que a gente não sabe quem é e a gente não sabe onde está o dele. Ele foi uma pessoa que trabalhou muito, uma pessoa muito honrada, inclusive muito conhecido, foi um mecânico em João Pessoa muito conhecido. O nome dele é José Pereira, mais conhecido como Zeca, um mecânico da Coca, muito conhecido, muito querido na cidade de Santa Rita, no bairro dele. E a gente está impossibilitado, a família está chegando, os amigos estão chegando e a gente não tem o corpo dele. Não tem como velar. Cadê o corpo do meu pai? Cadê? Será que vai ser preciso quebrar um carro dessa mortuária para ele aparecer? Para a polícia chegar e tomar a frente do caso e pegar o corpo que está aqui e trazer o corpo do meu pai? Olha, Fábio, pelo que eu já conversei aqui com a Jennifer, o que pode ter acontecido é o seguinte: duas funerárias teriam recebido esses corpos, né, desses pacientes que evoluíram para a morte lá no Hospital Metropolitano. Então, e aí em algum momento houve a troca, ou seja, veio um corpo, né, como sendo de seu José Pereira para essa funerária, que não é, a gente não está nessa funerária agora, a gente está na central de velórios, né, que seria a Campo de Palmeiras, teria recebido o corpo de seu José Pereira, mas de forma trocada. Então aí teria uma outra funerária na história que teria também entregue o corpo errado, né, o de seu José Pereira para a família errada, e a informação que a gente já teve é que ele já foi enterrado logo cedo. A gente sabe que às vezes a família, enfim, às vezes não reconhece mesmo, está muito abalada, tem gente que não abre caixão, enfim, algum motivo eles não perceberam essa troca e o enterro inclusive foi pela manhã. Sim, foi às 13 horas da outra família, inclusive eu falei com o genro da pessoa que foi enterrada e ele disse que a esposa dele que fez o reconhecimento, ela está dopada. E eu pedi para ele vir aqui, foram buscar ele, o pessoal da família foi buscar ele para reconhecer. Mas ele alegou que a pessoa que reconheceu o outro corpo foi reconhecer dopada. Então, assim, eu estava lúcida, minha prima estava lúcida. As duas, será que as duas estão mentindo? Será que as duas vai confundir o corpo de uma pessoa que eu, 37 anos, eu convivi com uma pessoa? Será que eu não vou reconhecer? Não tem como, né? E não tem essa questão do efeito medicamento que aconteceu com outra família. Deixa eu pedir aqui com licença, só para mostrar que o pessoal da funerária está ali. O carro, né, que trouxe, né, o caixão está aqui também. Vocês estão vendo que é Campo das Palmeiras. Os funcionários estão ali. Eu conversei um pouco mais cedo com um dos funcionários. Eu estou me dirigindo até lá, Fábio, para ver se eles topam de novo esclarecer aqui ao vivo, né, o que teria acontecido. Deixa eu conversar aqui com o rapaz que é o Joel Santana. Joel, a gente está ao vivo agora, a gente conversou agora há pouco. A gente está aqui para dar o espaço, né, para a funerária explicar o que aconteceu. Explica pra gente, o senhor estava nesse momento de retirada do corpo do Hospital Metropolitano, o que foi que aconteceu? Positivo. Quando eu cheguei lá no memorial, no Metropolitano, aguardei a solicitação da família, aguardei para reconhecer o corpo e quando a família chegou, reconheceu e a gente pegou, trouxe, né, para ornamentar e trouxemos para velar. Então, o corpo que a família reconheceu foi esse que a gente trouxe. É isso aí. Ou seja, você retirou logo após o reconhecimento? Isso. Foi retirado, certo, do local, a gente leva para ornamentar, assim que ornamenta a gente traz para velar. Nesse período, para levar para ornamentação, não pode ter tido uma troca de etiqueta? Não, negativo, não tem como. O corpo que está aí é o corpo que a gente tirou do Metropolitano. Mas, Joel, tem um aspecto, né? Se por acaso essa família cometeu esse equívoco no reconhecimento, mas a gente está falando de dois corpos, ou seja, isso também subtende que a outra família também reconheceu de forma equivocada. Não é estranho duas famílias reconhecerem dois corpos erroneamente? A outra família entrou em contato com vocês? A outra família não?
Então, a família disse que no velório não perceberam porque estavam dopados. Enfim, mas o que acontece é, pela versão que vocês dizem, pela alegação de vocês, duas famílias teriam reconhecido de forma equivocada. Inclusive, no caso de seu Joel, foram 2 familiares que reconheceram, né? Então, não é estranho duas famílias cometerem esse mesmo erro? Olha, no momento do reconhecimento, foram 2 pessoas, né? No caso, da família, mais assistente social. No caso, foi a filha e uma sobrinha, né? Que reconheceu o corpo lá na hora. Foi justamente o que a gente trouxe. Acho que as duas erraram. Aí eu não sei. Só sei que o corpo que a gente trouxe foi esse. O corpo que foi pegado lá, que elas reconheceram, foi esse aí que eu trouxe para ornamentar e trouxemos para velar. Fábio Araújo no estúdio, ele quer fazer uma pergunta para você e eu vou repassar. Pode falar, Fábio. Tá, vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para o seu Joel, que é um funcionário da funerária e, assim, ele é um trabalhador. Ele, inclusive, ele não tem, assim... A gente não pode também culpá-lo. Ele é um trabalhador que está cumprindo o serviço dele. Só que a gente tem que desatar esse nó, né, Simon? Porque a gente está diante de um impasse. Eu queria saber do seu Joel se ele tem consciência que não é esse corpo. Porque a família está dizendo que não é. Então, se não é o corpo, a gente tem que saber onde é que está o corpo do seu José Pereira. Ele confirma que esse corpo está errado, porque a família está dizendo que não é. Se não é, quem é esse que está aí? Me dá só 30 segundos, Simon, que eu vou falar de um parceiro comercial e volto para a gente tentar desatar esse nó já já. Peraí, segura aí, viu?